Estou disponibilizando aqui mais um conteúdo em áudio de David Yong Cho, onde ele fala de 4 pecados da carne que devem ser vencidos para que você possa operar ativamente com Deus. Espero que gostem deste conteúdo e já aproveite para deixar o like e se inscrever no nosso canal. Bom estudo! A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne. Pecados estes que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem desses pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados durante meus 20 anos de aconselhamento. As pessoas sofrem por causa do ódio. O primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Depois de pregar o 4º sermão no domingo de manhã, estou tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem de passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está em grande necessidade. Certo dia, depois do meu 4º sermão, um senhor bateu à porta do meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que ele estivesse bêbado porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso. Um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram-no entrar aqui? Ele carrega um punhal e assim mesmo o deixaram entrar. Eu estava realmente assustado e quando ele empunhou a arma, preparei para defender-me, dizendo, não use essa faca. Diga-me por que veio aqui, respondeu ele. Senhor, vou cometer suicídio, mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontrarem ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir assistir um de seus cultos antes de fazer todas essas coisas. Vim e assisti ao 4º culto. Escutei com atenção, mas não pude entender nenhuma de suas palavras por causa de seu forte sotaque provinciano sulista. Não pude entender seu sotaque e não consegui compreender nada do que o Senhor disse. De modo que depois de ouvir o que o Senhor tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose e tenho acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe. Sente-se aqui e conte-me a sua história. Bem, respondeu ele. Durante a última etapa da guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas ao chegar lá não vi nem sombra deles. Pensei que talvez não tivessem recebido meu telegrama, mas quando cheguei correndo à casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que minha mulher tinha fugido com um jovem. Ela me havia deixado levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei-lhe que voltasse para mim. Ela se negou terminantemente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e me escorraçaram de sua casa. Em menos de uma semana eu tinha um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um por um e então matarei a mim mesmo. Cavalheiro, disse-lhe eu,
Essa não é a melhor maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que é capaz. Dessa maneira você realmente poderá vingar-se. Mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Odeio-os, clamou ele. Enquanto os odiar, vai destruir-se, disse eu. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entra em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você. Deus o tocará e curará e restaurará a sua vida. Você pode reconstruir sua vida e isso seria vingança verdadeira contra seus inimigos. Enviei-o à montanha da oração, onde ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Contudo, ele não podia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que a bendissesse sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizê-la. Abençoe-lhe o espírito, alma, corpo e vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não a amaldiçoarei, porém não a bendirei. Respondi, se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais as suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz, se desejas sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro de sujar as mãos. De modo que se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem de sair de sua boca e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá do seu coração, saindo-lhe pela boca e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga-lhe. Ele continuou a abençoá-la. A princípio, por entre os dentes, orou, ó Deus, abençoa minha mulher, abençoa-a e dá-lhes a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a bendizer-lhe e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo, um mês mais tarde, ele exclamou excitadamente, ó pastor Cho, regozijo-me no Senhor. Louva a Deus porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que minha esposa volte para mim. Este homem louvava o Senhor. Ele reconstruía sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Quando você sair a pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isto. Certo dia, uma professora veio ver-me. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela e orei. Repreendi a doença. Gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir, mas certo dia o Espírito Santo disse, não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela tinha se divorciado 10 anos antes. Então, enquanto ela estava sentada à minha frente, eu disse, irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e disse, pastor, o que o senhor quer dizer com divorciar-me do meu marido? Nós estamos divorciados há mais de 10 anos. Não estão, respondi-lhe. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi, é claro que estão legalmente, mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs. Todos os dias você o amaldiçoa e odeia.
Em sua imaginação, nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente ainda vive com ele, e esse ódio está lhe destruindo e secando-lhe os ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la, retorquiu ela. Mas ele causou-me tanto prejuízo. Quando me casei com ele, nunca me arrumou um emprego, esbanjou todo o meu dinheiro, destruiu minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como é que posso amá-lo? Respondi: amá-lo ou não é problema seu, mas se não amar, morrerá de artrite. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei, Deus habita dentro de você e ele vai emanar de seu interior e curá-la, mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido, bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Então aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: não posso amá-lo, pastor. Por favor, perdoa-me. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar, respondi. Veja seu marido através da imaginação, toque-lhe e diga-lhe que o ama e abençoe-o. Uma vez mais ela relutava, de modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava mordendo os dentes, mas afinal começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as boas coisas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de 3 meses foi libertada de toda sua artrite. Sim, Deus habita em você, mas se você não se livrar do ódio, esse arqui-inimigo, o poder de Deus não poderá fluir por seu intermédio. Muitas pessoas vivem em temor, em medo. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se deste medo. O segundo pecado desse grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula na qual devia lidar com garrafas de álcool, com ossos e intestinos humanos. A simples vista dessas garrafas enchia-me de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época não havia drogas miraculosas e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos e nossos intestinos teriam a aparência dos que estavam naquelas garrafas para o resto de nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse: há pessoas que nascem com tendências para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar os pescoços e a medi-los, como se fossem cegonhas. Olhando para meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que contrairia tuberculose. O temor oprimia meu coração. Quando cheguei a casa, olhei no espelho. Medi o pescoço a tarde toda. O temor invadiu-me e comecei a viver sobre o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. O temor é fé negativa. Medo é fé negativa. De modo que eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose e, à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, é exatamente isso o que eu esperava. Eu tinha lido em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensava comigo mesmo: como é que muita gente morre por hábito? Então reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu de pressão alta.
Agora, o neto vive em constante temor de morrer de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante que sentir alguma tontura, ele há de pensar: "Oh, isso é um ataque do coração." Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com seu temor e expectativa. O medo cria essa situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se você olhar para as suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com o temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento: conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor, ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem com complexos de inferioridade e estão constantemente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área de favelas, você não as poderá tirar dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e se resignaram a ser fracassos. Mas enquanto tiverem essa atitude, você não as pode ajudar. Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor, louvavam-no constantemente na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas era uma igreja muito barulhenta, uma igreja verdadeiramente pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me: "Você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos?" "Sim", respondi. "Você é um fanático", asseveraram. "Não sou fanático, faço tudo de acordo com o ensino bíblico", defendi-me. Depois de discutirem esse assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Hurston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimento de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi-me difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida.
Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los, logo eles se desfarão em seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Nesse dia estávamos fazendo compromisso para terminarmos com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. "Não acredite nele", disse ela. "Ele está doido." Mas depois do culto, quando eu fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade e explicou: "Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então levaram-me a um hospital psiquiátrico onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram. Mas enquanto estava sentado ali ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas, não posso fazer nada, não sou ninguém. Você é alguma coisa", disse-lhe eu. "Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus, levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus e à espera de serem liberados." "Que tipo de trabalho posso fazer?" perguntou-me. "Não sei", respondi. "Mas continue a ler a Bíblia e a orar." Certo dia ele voltou cheio de entusiasmo. "Pastor, li o versículo da Bíblia que diz sermos o sal e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Se você acredita nisso, vá em frente", disse-lhe eu. "Faça-o." Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e regozijava-se muito no Senhor. Deus depois começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde colocou um capital de $50 mil em sal. Mas certa noite de verão choveu torrencialmente e pela manhã, quando me levantei, a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo. Nessa tarde, depois de parada, a chuva corria à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar em seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem, agora ancião da nossa igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei: "Você está bem ou está louco?" "Pastor, estou perfeitamente bem", sorriu ele. "Não estou louco. Não se preocupe, perdi tudo, Deus o levou. Mas como o Senhor sempre me tem dito, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode levar-me o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em minha vida habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Espere só, dê-me um tempo, levantarei meus negócios de novo." Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje é um multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem uma fábrica própria. Ele já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver, a Nova York e recentemente fez uma viagem à Europa. Esse homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que lhes estão à disposição. Muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido
antes que o cristão possa trabalhar ativamente com Deus, pois enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais poderá fluir através dela. Certo dia estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era uma pessoa muito elegante e sua esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos de idade, parecia velha, emaciada e quase nem podia abrir os olhos. O marido disse: "Pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei tudo, psicologia, psiquiatria e todos os remédios inimagináveis. Sou rico, já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora desenganaram-na. Ouvi dizer que o Senhor recentemente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que tudo isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria de que ela precisava nessa situação. Orei silenciosamente: Senhor, ela veio até aqui. Agora, o que faço?" Imediatamente a voz suave de Deus falou: "Ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental." Pedi que o marido saísse do escritório e, voltando-me para a mulher, disse: "A senhora deseja viver? É preciso que viva por causa de seu marido, pelo menos. Se a senhora tivesse de morrer, já devia tê-lo feito, pois agora tem 3 filhos. Se morrer agora, deixará os filhos para seu marido cuidar. Realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e seus filhos." "Gostaria de viver", disse ela. "Então posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve contar-me sua vida passada", respondi. Ela se aprumou na cadeira e, com ira nos olhos, respondeu: "Será que estou na delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me pede isso? Isso não é um interrogatório e não tenho nada que revelar para o senhor meu passado." "Então, não poderei ajudá-la", respondi. "Se a senhora persistir nesse curso de ação, vou pedir que o senhor revele diretamente as áreas problemáticas do seu passado." Ela ficou espantada e, tirando um lenço de bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse: "Pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que seja esse o meu problema." "Sim, disse eu. "Essa é a causa de seus problemas. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Minha irmã era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante meu tempo de ginásio, colegial e faculdade. No meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz seu último filho. Durante o tempo em que ela esteve lá, eu tomei conta da casa e das crianças. Sem saber o que estava acontecendo, meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas caímos num relacionamento imoral. Logo a culpa alojou-se em meu coração. Desse momento em diante eu morria de culpa, mas meu cunhado continuava a telefonar-me de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e estações de água. Tive vários abortos e ainda assim não podia recusar os pedidos de meu cunhado. Eu morria de medo de minha irmã descobrir, por isso meu cunhado intimidava-me continuamente. Eu estava sendo destruída aos poucos. Ao formar-me, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento. Encontrei um emprego e o jovem que agora é meu marido pediu-me que me casasse com ele. Nada perguntou do meu passado. Aceitei porque assim me afastaria do meu cunhado. Casei-me com ele e, com o correr do tempo, ele se tornou muito rico. Demitiu-se de seu antigo emprego e começou o seu próprio negócio. Agora está rico, temos um bom lar, dinheiro, tudo. Mas desde o dia que caí com meu cunhado, tenho sofrido desses fortes sentimentos de culpa. Sempre que tenho relações com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber o seu amor. Por dentro choro amargamente. Meus filhos são como anjos. Gostam de me abraçar dizendo: "Mamãe",
e odeio a mim mesma. Sei que sou uma prostituta, não sou digna de receber esse tipo de amor dos meus filhos. Não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que me visto dessa maneira tão desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração. A senhora deve perdoar-se a si mesma, disse-lhe. Tenho boas novas para a senhora. Jesus Cristo veio a morrer na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar os meus pecados, clamou ela, chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Eu fiz de tudo, todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria sua vida toda. Indaguei silentemente, Senhor, como posso ajudá-la agora? Tens de ajudar-me. Então ouvi um suave cicio em meu coração e subitamente ocorreu-me uma ideia. Irmã, feche os olhos. Pedi-lhe fazendo o mesmo. Vamos até um lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Joguemos o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Segura a pedrinha e jogo-a no lago. Ouviu o barulho da água? Um leve murmurio e umas ondas. Onde está minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, respondi. Agora é a sua vez, jogue a sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem. Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Mas onde está a sua pedra? Perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um burburinho e a sua produziu um grande ruído. A minha produziu pequenas ondas e a sua produziu ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? O ruído e a influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isso tocou-lhe a alma e ela despertou para a verdade. Quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados? É claro, respondi. Ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre a sua cabeça, levei-a a fazer a oração do pecador. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela levantou-se exclamando, Pastor, estou salva. Todos os meus fardos foram desfeitos. Comecei a cantar e ela a dançar. Até este momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor, mas nesse dia ela pulava e dançava, fazendo tanto barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava em meu escritório. Ao vê-lo, ela correu para ele e abraçou-a com força. Ela nunca tinha feito isso antes. Seu marido estava assombrado. Perguntou, o que o senhor fez com ela? Deus realizou o milagre, respondi alegremente. E voltando-me para a esposa, disse, deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. E em breve ela tinha se livrado totalmente do seu sentimento de culpa. O poder de Deus emanou em seu interior, ela foi curada por completa. Esse casal agora é membro da minha igreja e sempre que olho para o rosto dessa senhora não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo. Agora ela não tem doença alguma, foi completamente curada ao soltar seu sentimento de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, neste instante vocês têm o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a esse poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio, tudo. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a destapar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais.
estarão dando Jesus Cristo para as pessoas e, por meio de Jesus, Deus vem e habita em seus corações.